Boa noite. Cidade de São Paulo tem mais uma noite de protestos. É a maior e mais violenta manifestação realizada até agora contra o aumento das tarifas de transporte. A região central teve o policiamento reforçado e dezenas de pessoas foram presas. Nesta edição, vamos falar do temor criado por esse vandalismo noturno que se torna rotineiro. O comércio fechou as portas mais cedo. Trabalhadores foram dispensados e o governo do estado voltou a afirmar que não há como reduzir o preço das passagens. E o Jornal da Cultura destaca ainda os seguintes assuntos. Dia já começou difícil para os moradores da Grande São Paulo com a greve dos trens metropolitanos. Depois de fechar empresas e perder status de homem mais rico do Brasil, Eike Batista anuncia a venda do Hotel Glória. Estudo internacional coloca a obesidade como fator de risco de câncer. Candidatos afinados com o líder supremo do Irã são favoritos nas eleições presidenciais de amanhã. Ex-presidente argentino Carlos Menem é condenado a 7 anos de prisão por tráfico de armas. Nossos comentaristas de hoje são Maristela Basso, professora de Direito Internacional da USP, e Vladimir Safatli, professor de Filosofia também da USP. Acompanhe pela internet a segunda tela do Jornal da Cultura com outras informações sobre nossas reportagens. São Paulo enfrentou hoje o 4º protesto contra o aumento da tarifa do transporte coletivo. A repórter Andresa Boni está próxima à Avenida Paulista e tem mais informações. Boa noite, Andresa. Segura. Beleza. Boa noite, Poli. Boa noite a todos. Ontem, em audiência ao Ministério Público, os manifestantes avisaram. Se não houvesse acordo para suspender o aumento das tarifas, eles iriam às ruas novamente e foi o que aconteceu. Hoje, os manifestantes, 5 mil, segundo o número da Polícia Militar, e 15 mil, segundo a organização do movimento, eles se reuniram em frente ao Teatro Municipal e seguiram em direção à Consolação. A manifestação seguia sem problemas quando o grupo encontrou com um bloqueio da Polícia Militar que tentou impedir que os manifestantes seguissem em direção à Paulista. O motivo que gerou o conflito, as informações ainda estão desencontradas. Houve muita correria, os policiais atiraram bomba de gás lacrimogênio, tiros de borracha, parte dos manifestantes atirou objetos contra os policiais. Muros foram pichados, lojas também, vidros de ônibus quebrados. Alguns motoristas chegaram, inclusive, a abandonar os veículos em meio a essa confusão. E antes mesmo do início da passeata, por conta do medo de um novo conflito, a rotina das pessoas que trabalham e que moram ali na região central mudou bastante, como nós vamos ver agora na reportagem de Gabriela Maier. Essa lanchonete fica a um quarteirão do Teatro Municipal. Pela terceira vez, os funcionários fecharam as portas mais cedo, com medo do vandalismo. É bem movimentado aqui 5 horas. Então vai ter um prejuízo. Com certeza. A lanchonete deve perder R$2.000 nos 3 dias. Regiane trabalha do lado de fora. Teve que encerrar o trabalho 2 horas antes do habitual. Ela defende a reivindicação de uma passagem mais barata, mas lamenta que o risco de depredação comprometa o próprio orçamento. Não precisa ser desse jeito, né? Porque os comerciantes não têm culpa, né? Deles depredar os comércios, né? Porque nós também estamos aqui trabalhando, né? Conforme os manifestantes chegavam, as portas eram baixadas. O policiamento foi reforçado no entorno do teatro e em pontos como a prefeitura, inclusive com a presença de helicópteros. A organização do movimento Passe Livre admite que não consegue controlar o vandalismo. Isso acontece em movimentos que são muito grandes e que fogem do controle em algumas partes. Mas o intuito da gente é que o vandalismo não seja o centro. Aqui a nossa luta é uma luta pacífica e que a resposta sempre começa depois da primeira bomba da polícia. A Promotoria de Habitação e Urbanismo encaminhou ao governo do estado e à prefeitura a proposta de suspender o reajuste da tarifa por 45 dias em troca da suspensão das manifestações. Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, o prefeito Fernando Haddad informou que não irá atender ao pedido. O governador também confirmou que a tarifa não vai recuar. Em relação ao valor da tarifa, ela foi menor do que a inflação, tanto o ônibus da prefeitura de São Paulo, quanto o metrô, quanto o trem. O que a gente percebe
é que é um movimento político, pequeno, mas muito violento, né? Agora, às 5h30 da tarde, quando já há uma grande concentração de manifestantes aqui na frente do Teatro Municipal, praticamente todas as lojas aqui no entorno, nos arredores do teatro, praticamente tudo já fechou. Os lojistas ficaram assustados com os efeitos da última manifestação, quando eles tiveram que fechar as portas às pressas para evitar invasões. No começo estava tranquilo, só que depois disso eles vieram quebrando tudo. A gente via punks, tinha vários grupos que não eram só os manifestantes. Essa farmácia, que funciona até às 10 horas da noite, permaneceu com metade das portas fechadas por precaução. Sem dúvida foi um dia muito difícil, muito tenso para o paulistano. Às 7h30 da noite, o major da PM, Lídio Costa Júnior, declarava o seguinte: não nos responsabilizamos mais pelo que pode acontecer. Como é que vocês acompanharam o dia? Vocês passaram por dificuldades também ao longo do trajeto aí pela cidade? Como é que foi? Não, sim, mas eu queria falar, acho que duas coisas que me parecem bastante importantes, né? Primeiro, de fato, quer dizer, os atos de vandalismo são todos absolutamente inadmissíveis, né? E totalmente desnecessários, né? Agora, uma coisa é absolutamente certa, a manifestação é completamente legítima, certo? Ela é completamente legítima no seu conteúdo e ela é completamente legítima também na sua maneira de se expressar. Primeiro, pelo seu conteúdo, porque de fato o que eles estão querendo insistir não adianta o governo falar, não, mas a passagem foi menor do que a inflação. Certo? O caso é que o custo do transporte na cidade de São Paulo é um custo exorbitante para uma parcela muito grande da população. Há um esforço de uma parte da imprensa de querer dar a impressão de que é uma coisa meramente de estudantes, né? E com isso eles começam a entrar com essa ideia, não, mas são estudantes, tudo classe média, não sei o quê, no fundo não são pessoas que realmente precisam, o que não é verdade. Vladimir, né? Ok, tudo isso que você falou, mas eu gostaria de focar aqui no que interessa nesse momento, que é que esse movimento ou esses manifestantes levem aí para discussão a tarifa e que a cidade funcione. Sim, mas vejam, o Ministério Público fez uma proposta bastante... Esse é o ponto nesse momento. Você tem uma população assustada, que não tem condição de ir e voltar com tranquilidade, ou até chegar essa hora, por exemplo, muita gente nem deve ter chegado ainda em casa. Quer dizer, não, o movimento, sim, tudo ok, mas violência, não. Sem sombra de dúvida. Mas olha que coisa paradoxal. Primeiro, o Ministério Público afirmou, que sugeriu que houvesse uma suspensão de 45 dias para que pudesse ser negociado. Bem, e o governo não quis. Eu não estou entendendo por que o governo, tanto a prefeitura quanto o governo do estado, não aceitam sentar para negociar. Seria muito melhor para todo mundo. Segunda coisa, eles eliminam o direito de ir e vir. Talvez essa seja uma metáfora muito engraçada. Porque o direito de ir e vir já foi eliminado em São Paulo há muito tempo. Certo? Quer dizer, o sistema de transporte de São Paulo é caótico já há muito tempo. O que essas pessoas estão fazendo? De uma certa maneira, forçando uma situação para mostrar para a cidade, veja, o sistema de São Paulo de transporte é caótico. Seria muito mais importante que a gente conseguisse jogar cada vez mais pessoas para dentro do transporte público. Agora, como que é um movimento que não consegue controlar a sua organização, ou seja, eles não estão controlando. Sim, esse é um ponto importante. Quer dizer, você não pode fazer um movimento onde você não consiga ter um tipo de controle, até porque isso acaba com a imagem do teu movimento, de uma maneira completamente desnecessária. Esse é um ponto frágil. O que a gente vê é que o exercício da democracia no Brasil, bom, em outros países, mas nós estamos falando do Brasil, é difícil, né? A gente ainda não sabe o que é democracia, porque viver num Estado democrático significa uma consistência, né? Um equilíbrio entre o direito de liberdade de expressão com o direito de ir e vir das pessoas e o direito à propriedade privada. Então, se eu estou reclamando contra os ônibus, contra o aumento do preço dos ônibus, e o meu alvo é a prefeitura, é o governo municipal, bom, eu não preciso quebrar as vitrines de uma loja, nem passar por cima da roupa dos ambulantes que estão vendendo ali com seus quiosques, e nem muito menos quebrar as vitrines dos bancos, as lojas dos bancos, os caixas, os carros que passam, né? Então, o que a gente vê é a dificuldade de conseguir fazer um movimento que, como disse o Vladimir, é legítimo no seu conteúdo, mas é ilegítimo, ilegal e imoral contra a sua forma. Porque, evidentemente, nós sabemos, 37 milhões de brasileiros não têm acesso ao transporte público. Exatamente. O IBGE diz que
37 milhões, quer dizer, nós estamos falando de uma Argentina dentro do Brasil que não tem acesso. Você vê, a maneira como está encaminhado, a falta de competência de controlar... Descaracteriza, enfraquece. Quer dizer, o que é o foco dessa discussão, que é relevante, se perdeu. Pois é, mas olha só, acho que tem duas... Eu só vou fazer uma pequena conclusão, que eu acho que é importante. O IBGE revela que é o terceiro maior gasto hoje do brasileiro é com transporte. E que muitas pessoas não comem para poder se deslocar até o seu trabalho. E outras não podem trabalhar porque não têm acesso ao transporte. Então, se não trabalha, aí mesmo que não tem mais acesso ao transporte, à educação, à saúde. Então, é um problema, sem dúvida nenhuma. Agora, como encaminhar essa realidade sem esses tropeços para ser aqui super light na minha expressão? É porque não pode... Desculpa, só vou concluir, Safar. Não pode fazer... É uma regra de pessoas de bom senso e que têm razão, é não fazer propostas insensatas. Então, num primeiro momento, sentar na mesa e dizer tarifa zero, não é possível, né? Até pode ser um sonho, um desejo, algo que é, assim como educação zero, não pago nada, saúde não pago nada, transporte também. Então, essa intenção não é ilegítima. Claro. Agora, fazer uma proposta do nada ao 100 não é possível, né? Olha, o Rio de Janeiro também é palco de protestos. Os manifestantes pedem a redução da tarifa do ônibus, que passou de R$ 2,75 para R$ 2,95 em 1º de junho. As principais vias do centro da cidade ficaram interditadas no início da noite de hoje e não houve registro de confusão. O dia também foi de protestos e greve na França. O país enfrentou uma paralisação nacional do sistema ferroviário. Mais de 60% dos trens pararam. Vladimir. Claro, sim. Não, eu só queria aproveitar isso que a Marcela falou, porque eu acho que é muito correto, quer dizer, insistir muito nesse aspecto. Veja, existe de fato um problema ligado ao custo de transporte do Brasil. Quer dizer, não dá para o sujeito simplesmente ignorar como se fosse uma ação de vândalos. Agora, tem 3 coisas que eu acho importantes. Quer dizer, primeiro, a proposta não é tão absurda assim, porque ela já foi, inclusive, discutida na época do governo Erundina, na prefeitura Erundina, e ela só foi abandonada não por uma questão de inviabilidade econômica, por uma questão política. Então, ela não é completamente absurda, né? Quer dizer, ou seja, você tem vários modelos de subvencionar o transporte, tanto que poderia viabilizar alguma coisa, pode não ser uma tarifa zero, mas pelo menos uma diminuição bastante extensiva. Né? Olha, essas imagens são de onde, gente? De poucos minutos atrás. De poucos minutos. Aqui de São Paulo. Não é desse momento, mas é de A Paulista foi fechada por precaução, o trabalho da PM foi todo para que os manifestantes não acessassem a avenida. A gente tem aqui a informação até o momento que 70 pessoas estão presas. Inclusive, a Universidade Mackenzie fechou as portas, suspendeu aula, provas e tudo mais. Não, segunda coisa, eu queria lembrar a todos que é muito normal, em qualquer grande cidade do mundo, manifestações que param as principais vias. Isso não é... Eu acho muito estranho que se tenha todo esse tipo de confusão aqui em São Paulo. Pense em Paris, Londres, Berlim, Madrid, em Roma, você para as principais vias, porque é óbvio, a manifestação ela tenta criar uma situação de urgência. Se você botar um manifestódromo, a pessoa vai plantar uma manifestação, esse cara vai ficar lá 10 anos, entendeu? Não vai acontecer nada. Mas é isso que as pessoas querem, uma espécie de manifestação sem manifestante, entendeu? Os organizadores são muito jovens, né? A gente vê hoje na Folha de São Paulo, na página 2, tem na Folha Debates, que é livre, eles escrevem, os organizadores escrevem contando, então, o lado deles, por que é legítima essa manifestação. São todos muito jovens, a grande parte deles representa movimentos estudantis, então faltou um pouco, evidentemente, de sensatez. E aproveitando o que o Vladimir disse, olha como é importante a gente refletir sobre o Bolsa Família eu não sou contra, evidentemente, mas a gente tem que refletir se não há mais demagogia do que realmente vontade de ajudar as pessoas. Por que no Bolsa Família não vem aí embutido um Bolsa Transporte? Porque não adianta eu alimentar a pessoa, né, com o mínimo indispensável, com o mínimo do mínimo, e não dar a ela acesso ao transporte, ao trabalho, à dignidade,
a poder trabalhar, então poder colocar suas crianças na escola, poder comprar os remédios. Então há uma demagogia tão grande que a gente vê em movimentos como esse. Né? Por que você não cria um segundo imposto imposto em cima do segundo carro da família? Fazendo com que a pessoa não tenha um segundo carro e utilize esse dinheiro para subvencionar o transporte público. Quer dizer, saídas tem. O que não dá é governos, tanto o governo municipal quanto o governo estadual, chegar e dizer, olha só, isso é um caso de polícia. Porque isso é uma manifestação política, não tem nada de caso de polícia. Eu fico penalizada porque eu acho que perdeu o foco, pelo menos nesse momento, da questão original, do escopo do negócio, que é isso que vocês estão dizendo. E o despreparo do político de dizer, olha, isso, o despreparo absoluto, número 1, é dizer, não, foi abaixo da inflação. Bom, mas se nós tivemos os assalariados, se nós tivemos algum aumento, foi também abaixo da inflação. Não, a gente teve coisas, não é por aí. Por exemplo, teve aqui um procurador Ou da Justiça... caso de polícia, também você tira do seu colo o problema e joga para quem também não tem competência. Para mostrar inabilidade para se pensar esse tipo de coisa, a gente teve um caso, o procurador de Justiça aqui de São Paulo, que mandou um Twitter dizendo para a polícia atirar e matar os manifestantes, porque aquilo era a jurisdição dele, e se, afinal de contas, isso caísse na mão dele, ele conseguia arquivar o inquérito. Ou seja, isso é uma coisa completamente surreal, um cara desse. Você conhece esse pessoal do Passe Livre, que está liderando? Como é que Não, eles são estudantes extremamente conscientes dessas questões, eles já discutem essas questões há anos, há muitos anos, inclusive boa parte de pessoas ligadas ao PT que hoje estão criticando eles, os apoiaram 2 anos atrás, quando fizeram manifestações. Em Porto Alegre houve uma série de manifestações que foram muito bem sucedidas, conseguiram diminuir o preço do Natal, em Goiânia, ou seja, não há nada de absurdo no que eles estão fazendo, nem em quem são essas pessoas. É claro que possível que exista uma série de grupos que vão aproveitando da situação e criando toda essa situação de violência. Falta, de fato, uma habilidade de conseguir, conseguir controlar, você não pode fazer as coisas. A gente nunca diz, um governante não deve dizer, não, eu não vou te dar. Olha, nós estamos pensando, vamos criar uma comissão, né? Agora, na medida que disseram, não vamos admitir, isso é inadmissível. Agora, você acha que até pela inexperiência deles pesa essa falta de habilidade para organizar essa manifestação? Acho que ninguém esperava uma manifestação tão grande. Começa assim, são 15 mil pessoas. Essa história de falar, não, são poucas pessoas, bem, no dia que 15 mil pessoas na rua for pouco, né, eu realmente perdi completamente a noção do que é pouco e do que é muito. 5 mil já é muita gente, né? Vocês viram, quer dizer, todas as imagens mostram muito claramente. Quer dizer, existe uma densidade muito forte. E existe um descontentamento muito forte que está aparecendo na sociedade brasileira. Talvez a pergunta que fique será que essas pessoas estão só insatisfeitas com o fato de que a passagem aumentou, ou o aumento da passagem foi a gota d'água? Mas não dá para criminalizar o descontentamento social. Não dá para o que estão tentando fazer. Então, eu entrevistei o ex-presidente Fernando Henrique para uma entrevista que vai ao ar no domingo, e ele diz isso, exatamente isso. Ele fala que a questão da passagem do ônibus, e o tamanho que isso ficou, foi a gota d'água. Foi a gota d'água para um descontentamento maior. E só uma última coisa, acho que é bom lembrar, democracia é barulho. Quem não sabe lidar com barulho, que é o silêncio, vai encontrar só em ditadura. Democracia é isso mesmo. Você vai ter que lidar com a manifestação, eles vão parar trânsito, eles vão insistir, eles vão forçar de um lado, vão forçar de outro. E cerca de 50 milhões de pessoas devem ir às urnas amanhã no Irã. A votação é para escolher o novo presidente do país. O Jornal da Cultura antecipa. O último dia de campanha eleitoral terminou sem favoritos. Nas ruas de Teherã, partidários tentavam convencer os indecisos. Houve marcha e buzinaço na capital. Apenas 6 candidatos concorrem à presidência. Os nomes mais fortes são o conservador Saed Jalili, secretário do Conselho de Segurança Nacional e negociador de temas nucleares, e o prefeito de Teherã, Mohammad Bakr Kalibaf. O mais polêmico é Mohsen Rezai, ex-comandante da Guarda Revolucionária e procurado pela Interpol pelo atentado na sede do Centro Judaico na Argentina na década de 90. O Conselho de Guardiões vetou mais de 600 concorrentes e escolheu nomes leais ao líder supremo, Ali Khamenei. O objetivo é recuperar a estabilidade do regime, que nos últimos 4 anos ficou abalada sob o comando de Mahmoud Ahmadinejad. Depois da reeleição de 2009, numa votação acusada de fraude, Ahmadinejad fez declarações que desafiaram os ayatolás.
O presidente também aumentou a hostilidade com o Ocidente ao manter o controverso programa nuclear. Por causa disso, o país sofreu novas sanções. Houve boicote europeu ao petróleo iraniano, a economia entrou em crise e a inflação atingiu o recorde de 30%. Por que dessas eleições, se quem decide no final das contas são os ayatollahs, não é? Já os próprios candidatos passaram já por um primeiro crivo, que só podem se inscrever à eleição aqueles aprovados. O que se sabe, evidentemente, que do jeito que estava, não dava, né? Então, o Ahmadinejad já não conversava mais com o ayatollah há muito tempo. E ele também estava insatisfeito com o Ahmadinejad. Um alto número de pessoas envolvidas em corrupção, quer dizer, o país economicamente estagnado e em decréscimo, as retaliações internacionais forçando ainda mais a economia para baixo, e tudo isso, né? A corrupção, esse autoritarismo do Ahmadinejad relativamente aos religiosos, já não os ouvia mais, os respeitava. E as retaliações, isso tudo fizeram do país um caldo de cultura para mudanças. Mas não se sabe qual desses. O que se sabe apenas é que qualquer um deles vai negociar melhor as retaliações internacionais. Não, a situação é tão surreal que o candidato Ahmadinejad foi vetado e um antigo presidente do Irã, que já tinha sido presidente, né, também foi vetado, um candidato reformista. Né? Ou seja, eu diria que é uma situação bastante interessante, porque já em 2009, como bem lembrou a reportagem, houve manifestações populares massivas, né, exatamente por causa das eleições. Então há de se esperar que alguma coisa também possa ocorrer daqui. A seguir, roubo de encomendas muda a rotina de carteiros e causa prejuízos ao consumidor. E veja também, greve de trem superlota ônibus e dá nó no trânsito em São Paulo.
termina a greve dos ferroviários de São Paulo. A falta de acordo entre a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e os funcionários vai para julgamento no TRT na próxima quarta-feira. O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo considerou a greve não abusiva. A paralisação de hoje afetou o funcionamento de 4 linhas e causou transtornos a 1.700.000 usuários. Às 11 da manhã, o trânsito na capital enfrentou a maior lentidão do ano para o horário, 148 quilômetros de congestionamentos. Apesar do metrô ter reforçado a operação nas estações e da SP Trans ter colocado 15.000 ônibus nas ruas, muitos terminais ficaram lotados. Em Santo Amaro, na zona sul da cidade, houve tumulto. Em Salvador, 22.000 servidores públicos entraram no 3º dia de greve. Os funcionários municipais pedem aumento de 15%. A prefeitura da cidade apresentou proposta de reajuste de 6,59%. Em Fortaleza, no Ceará, motoristas e cobradores de ônibus entraram em campanha salarial com algumas paralisações durante o dia. 2 terminais da capital foram fechados. O movimento pede reajuste salarial de 15%. As empresas oferecem 8%. E nós voltamos agora para a região da Paulista com a repórter Andresa Boni, trazendo aí as últimas informações. Andresa. Poli, mais de 4 horas depois do início do protesto, a confusão ainda continua. Eu estou aqui na esquina da Avenida Paulista com a Consolação e a gente vê a presença dos homens, da tropa de choque e ainda de alguns manifestantes que ainda tomam algumas ruas, estão espalhados aqui pelas ruas da região. Até o momento, 70 pessoas foram detidas, segundo a Polícia Militar, para averiguação. Outras 11 que foram presas em outros dias de protesto permanecem detidas. E elas respondem por desacato à autoridade, dano ao patrimônio e por 2 crimes inafiançáveis: formação de quadrilha e incêndio. Um outro protesto já está marcado para a próxima terça-feira, em frente à estação de metrô Faria Lima, que fica na zona oeste da cidade. Poli? A gente pode continuar com as imagens dali, só para a gente comentar aqui, porque é um momento bem tenso. Você vê até que a repórter está ofegante, porque quem está uma hora acompanhando e narrando isso, é uma tensão. Você vê ali os policiais perfilados, né? Situação de guerra mesmo, situação de guerra, olha lá. Eles olha estão com colete à prova de bala, eles estão com a proteção na frente, o escudo, é guerra. Agora, como que acontece em outros países? Por exemplo, olha lá, eles já se movimentam. Olha, essa imagem é importante, hein, gente? Ao vivo, aqui no nosso Jornal da Cultura. É a tropa de choque. Indo para cima da câmera. Indo em direção ao nosso cinegrafista, passa pela nossa equipe. Vamos pegar. Balas de... Eles estão usando balas de borracha, o gás de efeito moral. Olha, gente, vocês acompanham aqui na TV Cultura a ação da tropa de choque, ali na região da Paulista, esquina com a Consolação. O que eu não vejo são manifestantes, eles devem estar indo em direção a algum lugar para, enfim, para bloquear qualquer tipo de acesso à Avenida Paulista. Se a Andressa, que está no local, puder voltar narrando alguma coisa para a gente, que ela pode ver melhor, seria interessante. Agora eu aproveito então para perguntar aqui para o Vladimir, porque a Andressa vai falar? Então, Andressa, é com você. Olha, a gente continua vendo aqui os homens da tropa de choque atirando aqui bombas de gás lacrimogêneo contra os manifestantes, alguns que ainda insistem em continuar aqui na região Consolação. Realmente é um clima tenso ali nessa região da Paulista Esquina com a Consolação. A gente pode voltar daqui a pouco com outras imagens. E eu gostaria de perguntar, Vladimir, por exemplo, na França o direito de greve é reconhecido e garantido pela Constituição. No Canadá já não há direito constitucional à greve. Enfim, na Itália a greve é regulamentada.
Ou seja, o que eu penso que poderia ser razoável, a gente deu aí agora há pouco a notícia dos trens, é que a população possa saber um pouco antes que isso vai acontecer, para falar para o seu patrão, claro, para arrumar uma carona, para se organizar para chegar ao trabalho. Agora, essa paralisação relâmpago... Mas aqui, veja só, Poli, isso não é uma greve, é uma manifestação, né? Que é algo de uma natureza um pouco diversa. Os ferroviários fizeram greve, né? Os ferroviários fizeram greve, mas nesse caso a gente está vendo uma manifestação. Agora, por outro lado, eu insistiria muito nesse aspecto. As manifestações de qualquer desses países que você citou são manifestações que param as ruas, certo? Elas param as vias mais importantes, porque elas precisam da visibilidade da situação de urgência para poder negociar. Então, mas agora, quando eles param, eles podem até ter ali o apoio da polícia para garantir a integridade das pessoas. Sim, claro, do movimento. Com certeza. Mas o problema é que a polícia ela está sendo acionada para impedir que as pessoas se manifestem. É muito simplesmente. Desde o início foi assim. Eles começaram certas manifestações, a polícia foi tirando as pessoas das ruas. Só que a rua é um lugar natural de manifestação. É que eles têm que garantir, veja que difícil também essa tomada de decisão, eles têm que garantir o serviço essencial. Então, vamos pensar na Avenida Paulista. Nós temos ali quantos hospitais? 9. Então, como é que você faz para passar com as ambulâncias? Essa é uma questão, né, que precisa ser discutida. Claro. Você tem bombeiros, você tem pessoas que passam mal, precisam ser retiradas. Então, como é que você faz? A boa pergunta é, a polícia tentou negociar com os manifestantes, dizendo, olha, aqui tem 9 hospitais, então vocês abrem um espaço aqui para as ambulâncias passarem. Faça um corredor humanitário, né? Eu pago 3 contra 1 para saber se alguém realmente tem algum tipo de... tem imagens, essas imagens são ao vivo, redação? Bom. Tá, eu só queria insistir o seguinte, veja, a gente está numa imagem de praça de guerra, certo? Contra quem? Contra manifestantes que estão manifestando seu descontentamento social porque o diálogo está rompido. Transporte. Mas você percebe que está totalmente inadequado esse tipo de colocação. Vocês estão criminalizando manifestação de descontentamento social. É completamente inadequada essa maneira de pensar o problema, né? Quer dizer, o mínimo que se espera, então, é que o governo sente com os manifestantes... não estão contra a movimentação. Então, mas eles todos nós queremos, todos nós queremos olha a situação que foi uma criada. Passagem mais barata e que 37 milhões de pessoas que não têm acesso ao transporte tenham. Mas o que nós estamos questionando, e também não estamos dizendo se está certo ou se está errado, nem temos uma alternativa, nós estamos questionando a forma, não então, o conteúdo. A gente poderia pedir aqui, muito claramente, que o governo... Não há excesso de violência da forma. Se a gente puder mostrar essas imagens, que são imagens ao vivo, mas olha, o nosso link realmente é um momento que fica difícil acertar tecnicamente a transmissão de uma situação dessa, porque vocês imaginam o que está ali muitas vezes o câmera tem que se esconder, né? Mas, Poli, eu acho que seria importante, então, que a imprensa pedisse, então, que o governo, de fato, suspendesse durante 45 dias. Como assim, a imprensa pedir no sentido... Insistir. Acho que é importante a gente utilizar esse espaço para insistir. Existe uma proposta de negociação. Uma moratória você está propondo. Durante 45 dias para que ele possa negociar. Mas eu acho que não é esse o fórum. Eu acho que quem tem que acertar isso são... Não, mas eu acho importante que a sociedade saiba que existe essa proposta, entendeu? Mas isso está noticiado o dia todo, então, imagina. Mas eu quero... Mas vamos a gente pensar, R$3,20 uma passagem é muito caro, né? R$3 já era cara. Dá mais ou menos $1,50, mais ou menos. Imagina, qualquer lugar do mundo é caro. caro. Né? Qualquer lugar do mundo é caro. Essas pessoas não estão mais pensando à toa. Não, pode ser baixo da inflação, acima da... Não entra no caso aqui a inflação. Olha, gente, essas imagens são ao vivo, mas de novo a gente cai o sinal pela condição da situação ali mesmo. Mas, como vocês estavam dizendo, o valor da passagem, realmente... sem dúvida. Imagina, uma pessoa que tem que usar 4 vezes por dia, ao final do mês, com o salário, realmente é uma complicação. Talvez o que a gente pudesse conclamar mesmo, Vladimir, é um governo mais responsável, né? Responsável, sua perspectiva até humanitária. Saiba lidar com manifestação social, ou seja, então suspende, negocia, conversa. Ninguém vai perder nada por causa disso. Só que o governo tem a impressão de que vai perder autoridade, né? Vai mostrar que ele pode ser acuado. Ou seja, uma visão de autoridade medieval, na verdade. Medieval. E um despreparo brutal, porque você não começa nunca a conversar dizendo não te dou, não pode, não é possível. Não tem diálogo. Eu fico só pensando assim que se todos que estão ali, né, no meio dessa animosidade podem pensar que
que pessoas podem morrer no meio dessa manifestação. Mas foi o que disse aquele soldado que está hoje na capa de todos os jornais, que estava numa situação de, olha, eu ali teria atirado, né? Olha essa foto que estava hoje na capa da Folha. Se a gente tiver, talvez pudéssemos essa foto. Ele disse, olha, eu estava protegendo aquele, ao mesmo tempo o outro, eu teria disparado. Ele estava contente. Olha, não é essa foto não, gente. É uma foto outra do policial. Do policial que ele está segurando e ao mesmo tempo sendo ameaçado. Sendo ameaçado. Você imagina, esse homem deve ter pensado ali alguns segundos se atira ou não, porque numa situação é interessante lembrar que ele mesmo afirmou que vários manifestantes foram ajudá-lo. Né? Tudo bem. Quer dizer, não, é porque dá um pouco essa impressão de que você tem um bando de arruaceiros que estão tentando arrebentar alguns falavam que queriam jogar pedra isso é um absurdo. Outros provavelmente, como você está dizendo, eu não sabia, foram ajudar, mas foi uma situação limite. O cara pode ali ele era atirar, um soldado mais experiente, né, com um pouco mais de sangue frio, mas é um outro... recupera essa foto e a gente mostra aqui. Vamos falar então do Ike Batista, coitado. O empresário põe à venda o Hotel Glória lá no Rio de Janeiro. Localizado na zona sul do Rio, ao lado do Aterro do Flamengo e do aeroporto Santos Dumont, o Hotel Glória vai demorar mais alguns anos para reabrir as portas. Sem conseguir arrumar um sócio, o empresário Ike Batista decidiu colocar à venda o tradicional hotel, adquirido por R$80 milhões em 2008. Com a reforma financiada pelo BNDES desde 2010, o Glória deveria ficar pronto para a Copa do Mundo do ano que vem. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social se tornou um dos principais parceiros dos projetos das empresas de Ike Batista. Segundo dados do banco, desde 2005, o empresário já obteve R$10 bilhões em créditos especiais. Ao todo, o grupo EBX possui 9 empresas que atuam nas áreas de petróleo, gás, construção e operação naval, geração de energia elétrica, logística, mineração, carvão, ouro, automação industrial, imobiliária, esporte e entretenimento, alimentação, aérea e ferroviária. Há 2 meses, Ike Batista anunciou o fechamento do capital da CCX Carvão da Colômbia, reacendendo o temor no mercado de que o empresário estaria em dificuldades. Em 2011, a revista americana Forbes o apontou como o mais rico do Brasil, com patrimônio de $11 bilhões. Este ano, o empresário caiu 93 posições no mesmo levantamento. A dificuldade em levantar recursos tem levado o empresário a recorrer cada vez mais ao dinheiro do BNDES e a parcerias com o governo federal. Em meio às incertezas, Ike Batista integrou no mês passado o consórcio vencedor da concessão do recém-reinaugurado Maracanã pelos próximos 35 anos. Na tentativa de espantar uma suposta má fase nos negócios, Ike Batista contratou uma consultoria esotérica. A primeira conclusão foi uma mudança na logomarca da holding EBX. Os raios de sol pareciam rodar para trás. Agora, rodam para frente. Pensar que esse homem é o país da insensatez. Não, esse homem ter como grande sócio o BNDES. Não, interessante que o Ministério Público fica silente, porque deveria estar defendendo como é que é possível 10 bilhões emprestados para um hotel. Para todas as empresas. Não, depois que a gente está falando aqui desde o começo do jornal, falando do aumento do ônibus, do valor das coisas. Mas é ilegal, imoral o governo emprestar dinheiro para um grupo privado dessa magnitude. Claro, acho que a função do BNDES é permitir ao aumento da concorrência no interior da economia, quebrar a estrutura oligopolizada da economia, financiando principalmente pequenas e médias empresas. Agora, você acha que financiar o sujeito que era a maior fortuna do Brasil, foi a maior fortuna graças ao financiamento estatal. Isso é uma coisa realmente inaceitável. Mas nós temos aqui falado dessa relação. O Maracanã, o governo fez reforma, não sei o quê. Aí, não é? Dessa relação do governo com ele, que é uma relação espúria, é uma relação imoral, né? Olha, a gente pediu e o pessoal da redação providenciou a foto do tal policial. Dá para a gente mostrar. Olha, gente, ele está ali pelo que a gente leu, né? Quando viu essa foto, as informações, ele está segurando o manifestante e
E aponta na direção de outros que tentam jogar pedra nele, tudo. Ele está que o estão ameaçando ali, né? Exatamente. Quer dizer, esse homem, por alguns segundos, ele pensou ali, foi uma escolha de atirar ou não atirar. É uma foto que realmente, essa foto acho que vai ser premiada, porque é um flagrante incrível. Vamos adiante? Vocês querem comentar? Não. Em frente. A seguir, Suprema Corte dos Estados Unidos proíbe patente de DNA humano. E mais, médicos confirmam risco de câncer em obesos. Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que genes extraídos do corpo humano não podem ser patenteados. Minha paciência está no fim, declarou o primeiro-ministro Tayyip Erdogan durante reunião com membros do partido em Istambul. Ele ordenou que os manifestantes saiam imediatamente da praça, símbolo da revolta popular. Hoje, Erdogan realizou uma segunda rodada de negociações com os líderes do movimento. Os protestos já duram 13 dias. Os turcos querem a renúncia do premier, acusado de autoritarismo e tentativa de islamizar o país. Nos Estados Unidos, a Casa Branca afirmou hoje que a Síria usou armas químicas contra a população. O anúncio pode mudar a postura do governo americano em relação ao conflito sírio, que já matou 93 mil pessoas ao longo de 2 anos e jogou o país em uma crise humanitária e de refugiados.
Em Buenos Aires, a justiça condena o ex-presidente argentino Carlos Menem a 7 anos de prisão. Ele foi considerado culpado pelo tráfico de armas à Croácia e Equador nas décadas de 80 e 90. O atual senador, de 82 anos, também foi impedido de exercer atividades públicas. Como você pode perceber, não foi a matéria sobre os genes extraídos do corpo humano, foram as notícias internacionais. Vladimir. Não, só fazer um paralelo, olha que coisa interessante. Na Turquia, o problema também é o mesmo. A população, os jovens ocuparam umas vias públicas. Mas principalmente uma praça, né? Que a praça é o lugar principal. Uma praça central, então, parando boa parte do trânsito, exatamente para forçar uma situação política. Ou seja, então, eu lembraria como, vejam vocês, a política funciona do mesmo jeito em tudo quanto é lugar. Mas eles foram para casa com uma vitória. Aí, veja, ele é um premier turco, durão, que é a mesma... Ele conseguiu dizer, bom, então, por que começou a revolta? A revolta começou porque as pessoas não estavam de acordo com o fato dele do governo ter autorizado a construção de um shopping nos limites dessa praça, porque prejudicava a circulação deles e até o local da movimentação e também traria um dano ambiental, segundo os manifestantes. Então, a manifestação veio nesse sentido. Bom, ele conseguiu negociar, dizendo, bom, então tá certo, e agora, então, não vamos mais fazer essa construção. Vamos botar na prateleira esse projeto. Vamos reestudar, vamos ver. Era isso que estava incomodando, então tá bom. Então, isso vamos tirar de cima da mesa. Vou estudar, vou criar uma comissão, a gente vai rever isso, mas podem ficar tranquilos, voltem para casa que o shopping não vai ser construído. Mas como era a ponta do iceberg. Exatamente. Era a marca do descontentamento. Claro. Começou com um corte de árvore. Veja, a base toda era a islamização, né? Mas a gota d'água foi o shopping. Então, bom, essa era a gota d'água, então isso eu posso resolver. A islamização já é mais difícil, mas eu vou refletir sobre isso. Então, já foi um passo em direção da população e conseguiu amenizar, né? Então, vamos para casa, recuperamos o fôlego e sentamos para renegociar. É isso que talvez faltasse aqui ao governo, né? Sobre o Menem e a prisão dele aos 70 anos, o que 82. Pode... Como? 82, desculpa, exatamente. O que pode virar isso? Então, bom, ainda tem recursos, né? Até como... ex-presidente que ele tem vários recursos, foro privilegiado, então não é uma decisão definitiva. Mas quando for aos 85, 86 ou mesmo agora aos 82, ele terá alguns benefícios, como uma prisão domiciliar, um regime semiaberto, no qual ele vai de vez em quando à delegacia dizer, eu estou aqui, ou peça autorização para viajar, enfim, algum benefício latino-americano vai aparecer. Estudos fazem relação entre a quantidade de gordura ingerida e o risco de câncer. São Paulo é sede de um encontro que reúne 100 dos maiores especialistas em câncer do mundo. O objetivo é divulgar as mais recentes descobertas sobre tratamento e cura da doença. Hoje, um dos trabalhos apresentados no evento foi a relação entre obesidade e câncer de mama. Os cientistas comprovaram que a obesidade é um fator de risco para o aparecimento do câncer de mama na menopausa. O excesso de peso também aumenta as chances de reincidência entre as pacientes que já têm a doença. O tecido adiposo funciona como uma reserva energética no organismo, protege contra o frio e envolve órgãos como o coração. Em pessoas normais, ele corresponde a 20% do peso das mulheres e de 15% a 20% entre os homens. O problema é quando há excesso de gordura. Existem ativação de substâncias inflamatórias que podem funcionar como um estímulo para o aparecimento do câncer na mulher que está na pós-menopausa. No Hospital AC Camargo, referência no tratamento de câncer, metade dos pacientes internados tem sobrepeso ou obesidade. A nutricionista explica que para evitar o risco de câncer é preciso prestar atenção ao que se coloca no prato. É necessário evitar embutidos, carnes vermelhas, gorduras e açúcares e aumentar a ingestão de verduras cruas,
frutas vermelhas e soja. Mulheres orientais têm uma menor incidência de câncer de mama do que quando comparadas com mulheres ocidentais, justamente porque no Oriente o consumo de soja é muito maior, é desde a infância, então já é um hábito alimentar deles. Keterine, 38 anos, está em tratamento contra o câncer de mama. Quando recebeu o diagnóstico, estava acima do peso ideal. Sempre tive problema com excesso de peso, passei muito por aquele efeito sanfona, emagrece, engorda. Consciente do risco de estar acima do peso, Keterine, que agora luta pela cura da doença, já faz planos para o futuro. É acabar realmente com essa doença, investir mais na qualidade de vida. A seguir, cidades sede já vivem o clima da Copa das Confederações. Nós voltamos ao vivo com a nossa repórter Andresa Boni, que está lá na esquina da Paulista com a Consolação. Andresa. Poli, a cena que a gente vê aqui, infelizmente, é de campo de guerra. Ainda há muitos manifestantes e policiais espalhados aqui pela região da Consolação. Até o momento, 55 pessoas foram feridas. E o trabalho da imprensa também foi muito difícil hoje. 7 jornalistas do jornal A Folha de São Paulo foram feridos também, sendo que 2 deles levaram tiros de bala de borracha no rosto. Poli? É lamentável isso. A bala de borracha a gente já dizia na semana passada, não quer dizer nada, porque a bala de borracha pode atingir o olho pode necrosar, a pessoa
ter uma hemorragia e morrer, né? O rosto desses rapazes, sabe lá onde, que lugar, quanto tempo eles vão ficar fora do trabalho. Então, o uso da bala de borracha não significa não violência, né? Mais uma prova da completa inadequação da Polícia Militar, do governo, para conseguir mediar conflitos sociais. Isso é um conflito social, não é um atentado de vândalos, coisa parecida. Mas você percebe a maneira exponencial como a coisa vai aumentando. Então, mas como que poderia estancar isso? Não, desde o início você nunca poderia ter tratado as coisas dessa forma. Quer dizer, houve desde o início uma teimosia em não querer negociar, em não querer discutir. Qual o problema de chegar a sentar com as pessoas e falar... Olha lá, gente. Olha. Agora chega ali o Corpo de Bombeiros. Né, um carro do Corpo de Bombeiros, as pessoas... tá vendo? Muita gente voltando para casa ainda. Voltando a pé, porque essa altura... Tudo ali não está passando mais nada, né? Por segurança, um raio de talvez 1 quilômetro para cada lado está bloqueado também. Eu fico pensando assim, do jeito que a cidade está violenta, que está cheia de gente no limite, ou de má fé mesmo, para jogar uma bomba ou atirar... investir com o carro para cima da pessoa. Investir com o carro e tudo mais, foge mesmo do controle, né? Olha, esses policiais, eu fico pensando para onde vai, eu não sei, não está dando para ter clareza de onde estão os manifestantes, né? Eles estão subindo ali a Consolação naquela alça que vai para a região oeste, ali, Pacaembu. O doutor Arnaldo, que é onde está a Faculdade de Medicina, tem ali acesso ao Hospital das Clínicas, tem o Hospital Emílio Ribas. Quer dizer, é um corredor realmente importante esse, onde está posicionado aí a polícia. Eu não vejo manifestantes, pelo menos nessas imagens que a gente tem aí. Tá no ar. Não é? Bom, seguimos aqui. E a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que genes extraídos do corpo humano não podem ser patenteados. A decisão foi unânime. A Suprema Corte entendeu que o DNA é um material natural do ser humano, portanto, não pode ser considerado propriedade particular. Apenas os genes sintéticos, aqueles produzidos artificialmente, podem ser registrados por empresas e laboratórios. A decisão se baseou no caso da empresa americana MyRide Genetics, que explorava a patente de 2 genes capazes de sofrer mutação e desenvolver tumores na mama e no ovário. A companhia realiza exames exclusivos e caros para tratar mulheres que possuem esse tipo de material genético. A atriz Angelina Jolie fez o teste e retirou os 2 seios por risco de câncer. No Brasil, o exame custa R$7 mil. Com a quebra da patente, cientistas e médicos alegam que as pesquisas genéticas podem avançar e auxiliar no tratamento do câncer e de outras doenças. O efeito prático e imediato, provavelmente, que vai acontecer com essa decisão da Suprema Corte americana é que nós vamos ter um barateamento muito grande nos exames de DNA que nós precisamos fazer para os nossos pacientes para efeitos de diagnóstico. Você vê, mas muita gente se adiantou enquanto não havia essa proibição. Pelo que a gente tem de informação, o corpo da gente tem 20 mil genes e que 20% já estão patenteados nos Estados Unidos. Essas patentes foram feitas durante um ano. Quer dizer, o que acontece agora, Maristela? Essas pessoas essas empresas que patentearam, elas ficam proibidas de comercializar? Como é que é? Sim, quem obtém o patenteamento tem o direito de exclusividade de explorar aquele objeto que foi patenteado, aquele gene, aquela substância, por um tempo dado pelo órgão que registrou, até 20 anos, né? Uhum. Então, com esse precedente da Suprema Corte, talvez outras patentes também vão ser questionadas na justiça agora com base nesse precedente. Porque, evidentemente, não se pode patentear o óvulo, o espermatozoide, nem o gene. A gente só pode patentear algo que é criado, que é desenvolvido, que é inventado,
que seja original, novo e represente um passo industrial. Então, isso, evidentemente, o que está na natureza, o ar que a gente respira, isso não pode ser patenteado. Então, andou bem a Suprema Corte e vai servir de precedente para outros casos também nos Estados Unidos. E a Copa das Confederações? O mundo vai estar de olho em alguns dos jogadores mais valiosos do planeta. Na abertura da 9ª edição da Copa, o Brasil, com Neymar, que está entre os 3 jogadores mais caros do mundo, joga contra o Japão. Além de Neymar, o Brasil tem na lista dos 25 mais valiosos Oscar, Marcelo, Thiago Silva, Lucas e Hulk, com preços que variam entre 90 e 191 milhões de dólares. Mas a seleção mais valiosa é a da Espanha, que tem entre seus 22 convocados 11 que fazem parte do grupo dos 25 mais caros. Os valores vão de José Alba, que vale 72 milhões de dólares, até o meio-campo Iniesta, com o passe cotado em 175 milhões de dólares. A Itália traz 4 jogadores entre os mais caros. O meio-campo De Rossi é o mais valorizado, 90 milhões de dólares. O irrequieto atacante Mário Balotelli perdeu valor nesses últimos meses e está cotado em 77 milhões de dólares. Finalmente, da lista fazem parte 2 uruguaios. O goleador Cavani, que tem um custo de 160 milhões de dólares, e Luis Suárez, que vale 110 milhões. A seleção do Tahiti, a menos cotada na Bolsa de Apostas de Londres, com um time formado por amadores, tem apenas um jogador, Mahama Vahirua, de 33 anos, com passagem pelo futebol profissional da França. Neymar deu sua primeira entrevista coletiva como jogador do Barcelona. E vamos fazer de tudo para que a gente possa conseguir o que a gente quer, que é o título da Copa das Confederações. E o mais importante de todos, que é a Copa do Mundo. Vladimir. Olha que coisa engraçada, né? A matéria parecia uma descrição de carteira de investimentos, né? Ou seja, isso eu acho um pouco triste, porque se desvalorizou, demonstra, né? Não, demonstra claramente, quer dizer, como o futebol vai sendo visto, antes de mais nada, como negócio, não exatamente como esporte, como sempre foi, né? Mas o Hulk é o incrível Hulk ou é um Hulk novo? Né? Não tem um Hulk na seleção brasileira? Tem. É um incrível Hulk, aquele ele poderia verde? Ser, se ele for, mas acho que ele ainda falta um pouco para chegar lá. Olha, gente, a Rádio Cultura AM vai transmitir os jogos da Copa das Confederações. E tem uma pergunta aqui, que a gente falou tanto de espaço e tal. Então, pergunta o Lisandro, onde devemos nos manifestar? Porque todo lugar na cidade é crítico para pressionar. Tem que parar ruas importantes. Em São Paulo poderia ser no Anhangabaú, no Vale, ali na praça, né? Mas assim, não na rua. Não, mas aí ninguém percebe. Mas isso é que é uma coisa interessante. Quer dizer, quer-se uma manifestação sem manifestação. Isso eu quero insistir. Não, uma manifestação sem prejudicar o direito de ir e vir e sem danificar a propriedade privada. Dos hospitais ali, gente, mas Não, tudo bem. No Sambódromo, o Sambódromo é um lugar ótimo para manifestação. Né? Do outro lado do município, né? Começar lá no Pico do Jaraguá. Gente, eu acho que é onde também, na Serra da Cantareira. Na Serra da Cantareira, você é completamente surreal. Democracia é isso, gente. Os caras vão parar na rua, eles vão bloquear até conseguir os seus direitos. É assim que funciona. Tudo bem, mas eu quero ver você parado, querendo levar sua mãe numa ambulância, tudo bem. E todos os manifestantes em volta. Eu quero ver se você vai fazer esse discurso. Eu estava parado 2 dias atrás, fiquei lá horas e horas. Sim, mas você não estava com alguém na ambulância? Mas, claro, mas a gente tem condição de resolver isso. Ou indo para o seu trabalho com o seu chefe olhando no relógio e dizendo, olha, você chegou atrasado. Isso eu faço questão. Olha, muito assunto aqui essa semana. A gente está encerrando, então, o Jornal da Cultura de hoje. Obrigada, Vladimir, Maristela. E nesse dia complicado, a nossa solidariedade ao trabalhador brasileiro, que nesse dia teve aí greves e manifestações em diversas cidades brasileiras e muitos ainda estão, neste exato momento, no caminho de volta para casa. Uma boa noite e até amanhã.